Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma série que, meu amigo, eu jamais na minha existência imaginava que um dia eu ia assistir. É, sério. No vídeo de hoje vocês vão entender. Então bora comigo. Cobra Kai é uma série de 2018 que fez muito sucesso na época, né? Afinal, é uma série meio que baseada ali em Karate Kid. E agora o sucesso dessa maravilha voltou porque a senhora Netflix resolveu colocar a série aí no seu catálogo. Até o momento nós temos as duas primeiras temporadas aí já disponíveis. Então já fica o meu conselho aqui no começo do vídeo pra vocês, que se você ainda não assistiu os filmes Karate Kid e tá com vontade de assistir Cobra Kai, assista os filmes antes. Vai fazer mais sentido na sua cabecinha, apesar de quem não assistiu os filmes também vai entender, porém, se você vê o filme, principalmente o primeiro, você vai ter uma sensibilidade maior aí pra história de Cobra Kai. Karate Kid era um filme, gente, que, meu Deus, eu era apaixonada. Era um filme que passava praticamente todo dia aí na sessão da tarde. Era quase um Alagoa Azul. E eu amava muito o filme, então antes de assistir a série nesse final de semana, eu resolvi rever todos os filmes e foi incrível. E aí eu explico pra vocês qual era a minha implicância com Cobra Kai, uma série que eu tinha prometido que eu nunca ia assistir. Porque, na verdade, essa série, ela meio que começou por conta de uma teoria sobre o Johnny ser o verdadeiro mocinho de Karate Kid, enquanto o Daniel era o verdadeiro vilão. Eu sempre achei essa teoria completamente sem cabimento e eu achava até uma grande ofensa para a história do filme, para a história do Sr. Miyagi e tudo mais. Então eu ficava muito puta toda vez que alguém colocava o Johnny em uma posição de vítima, assim, de verdade. Mas aí eu comecei a pesquisar um pouquinho mais por conta desse sucesso que a série estava fazendo, conversei com algumas pessoas que disseram pra eu assistir tranquilamente porque a série não estragava a história do filme. Uma das minhas maiores preocupações era que manchasse de fato a memória do Sr. Miyagi, que pra mim é o verdadeiro protagonista desses filmes incríveis. Ele é incrível, ele é maravilhoso, ele é o rei, entendeu? O Daniel não é um personagem tão maravilhoso assim, mas dizer que ele é um vilão também é demais pra mim. Porém, gente, Cobra Kai abriu os meus olhos pra algumas coisas e me fez sim ter uma empatia maior pelo Johnny. Eu comecei a gostar mais do personagem, continuo odiando ele no filme, porque no filme, pra mim, ele é um escroto, só que a série consegue brincar justamente com isso, mostrando que não existe uma pessoa 100% ruim e uma pessoa 100% boa. É muito louco, porque em alguns momentos na série eu ficava muito irritada com o Daniel, eu ficava, meu Deus. Só que aí eu lembro que no filme também tinha vários momentos que eu tinha raiva do Daniel, porém ele tinha, né, o Sr. Miyagi, que tava sempre ali dando algum conselho pra ele, e aí ele se dava conta das merdas e acabava corrigindo. E é exatamente isso que acontece, sabe? O Johnny, falar que ele é o herói do filme, ele não é. Mas falar que ele é 100% vilão, talvez também não seja. Eu ainda acho que ele é um pouquinho vilão no filme, sim. Porém, na série, a pegada é completamente diferente. A série conta nada mais, nada menos sobre o Johnny ter ficado preso nos anos 80. Porque ele ficou muito preso aos acontecimentos, tudo que rolou com Daniel. Você vê que até mesmo com a Ali, né, é uma personagem que ele não supera, que aparentemente ele ainda é apaixonado por ela e tudo mais. Então é um personagem que ele ficou muito preso aos anos 80, você vê que nem computador ele não sabia mexer, nem nada do tipo. Então é um cara que passou uma vida assim muito triste, muito mal. Então em Cobra Kai a gente vê a evolução do Johnny, a gente não vê a evolução do Johnny em Karate Kid, na verdade a gente vê agora na série, ele 30 anos depois finalmente se dando conta de algumas coisas, continua assim com a sua implicância com Daniel, coisa que na minha opinião, assim, gente, eu acho que até o final desta série, os dois ainda serão amigos. Eu acho que a série, ela deixou muito claro, mas muito claro pra mim, que os dois têm uma infantilidade, sabe? É uma competição, assim, muito infantil e aí eles acabam envolvendo outras pessoas. Então, na verdade, eu acho que o vilão não é nem o Daniel e nem o Johnny. Pra mim, o único vilão que tem nesse rolê todo é o Chris, que foi o cara que
treinou o Johnny e tudo mais, e às vezes ele é uma influência tão ruim, mas tão ruim pro Johnny que ele nem percebe. A gente consegue notar isso até mesmo na segunda temporada, que ele começa mais uma vez cair aí na ladainha do Chris e tudo mais. Ele não percebe o mal que ele tá fazendo pra ele, ele não percebe a influência ruim que ele tá sendo, não somente pra ele, mas também com os alunos dele que ele conquistou ali no Cobra Kai. Uma coisa que eu ficava muito preocupada é que de alguma forma eles manchassem a memória do Sr. Miyagi. Sério, era a minha maior preocupação com essa série. Mas fiquem tranquilos, fãs de Karate Kid que ainda não assistiram Cobra Kai, eles não fazem isso de forma alguma, muito pelo contrário. Eu acho que eles conseguiram honrar a memória dele muito, muito bem. Tem um episódio, eu acho que é o 5º episódio da primeira temporada, que eu chorei tanto, mas tanto, que vocês não têm noção. Eu acho muito legal quando o Daniel, ele tá tendo alguma atitude muito questionável aí na série, ele começa a fazer umas coisas assim que, pelo amor de Deus, e aí ele começa a lembrar dos ensinamentos do Sr. Miyagi. E com isso a série, ela vai mostrando flashbacks, ela vai mostrando coisas do filme, que aí a gente vai ligando com Cobra Kai, que, meu Deus do céu, essa série é uma das coisas mais geniais que eu já vi na minha vida. Falando dos adolescentes, eu preciso dizer que eu gostei de quase todos. Tem alguns personagens que eu gostava muito na primeira temporada, e aí os personagens se tornaram grandes escrotos. Um deles é o Falcão, é um personagem que eu gostava dele até, sabe? Até quando ele começou a mudar. Mas esse homem, ele se transformou em um escroto. Ele era o personagem que sofria bullying e agora ele está praticando bullying, e isso me irritou bastante. Eu não consigo gostar daquele escroto. O Miguel também, no final da primeira temporada, ele deixou de ser aquele menininho fofo e ele também se tornou um escroto. E aí na segunda temporada a gente vê ele melhorando, ele evoluindo e tudo mais. Então é muito legal justamente a série mostrar que não existem vilões e mocinhos, entendeu? Eu não consigo ficar contra o Daniel ou contra o Johnny na série, entendeu? Eu tô do lado dos dois, eu só quero que os dois se juntem contra o Chris e ponto. É uma série que eu gosto de praticamente todos os personagens. Eu acho que os únicos que eu de fato não gosto muito, como vocês perceberam, é o Chris e o Falcão, né? São personagens que eu não gosto. O Falcão eu acho que ele pode mudar em algum momento e a minha opinião mudar, mas o Chris eu acredito que não. Quando ele debochou da morte do Sr. Miyagi, falando, ai, meus pêsames, de uma forma muito irônica, eu tava tão puta, eu tava gritando tanto, xingando tanto aquele homem que vocês não têm noção. Agora, quanto aos outros personagens, é muito de momento. Tem momento que eu gosto, tem momento que eles têm uma atitude que eu não gosto, tem momento que eles têm outra atitude que eu gosto, então eu não posso dizer que eu odeio, enfim. O Robbie, o filho do Johnny, é um personagem que eu gostei desde o começo, gente, até quando ele era vida louca. Eu sempre gostei dele, eu sempre me simpatizei com ele, mas eu sinto que é um personagem um pouquinho injustiçado. Eu sinto que às vezes a história acaba deixando ele meio que de canto, sabe? E eu gostaria muito que ele de fato se entendesse com o pai. Eu acho que o Johnny, ele tentou meio que consertar a relação dele com o filho, mas ele tentou com o Miguel, sabe? Então, isso também eu ficava, ô Johnny, pelo amor de Deus, ao invés de você fazer isso com o Miguel, vai falar com seu filho, vai dialogar com seu filho, sabe? Pedir um perdão, tomar um sorvete, comer uma pizza com o seu próprio filho e não com o Miguel. Então, eu acho que no final tudo vai ficar bem, sabe? Eu acho que no final, de fato, o vilão vai ser o Chris e o Johnny vai evoluir. Fico muito feliz com ele, com isso. Continuo odiando ele no filme, então essa teoria de que ele é o verdadeiro mocinho não me desce. Porém, ainda bem que existiu essa teoria, porque nós não teríamos Cobra Kai, que é uma série incrível, uma série maravilhosa. Eu comecei ela ontem, no domingo, e eu tô quase terminando a segunda temporada. Eu sei que eu deveria fazer esse vídeo quando eu terminasse a temporada, mas eu tava muito ansiosa pra desabafar logo e falar pra vocês sobre esta série maravilhosa, perfeita, impecável. Então eu tava muito ansiosa mesmo pra falar logo. Eu espero muito que vocês deem uma chance pra série. É uma série rápida, você vai assistir super rapidinho, mas por favor, assista os filmes antes. Não assista aí a série sem ver o filme, porque senão eu acho que perde meio que a magia, sabe? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda bastante. Se você quiser mais vídeos de Cobra Kai com teorias e tudo mais, não esquece de comentar bastante aqui embaixo, beleza? Aproveita também, vai lá me seguir nas redes sociais, porque estou sempre tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.